Oi, meu nome é Caroline e hoje eu vim fazer este vídeo para falar de um livro que eu amei muito e que eu não esperava ter gostado tanto. E quando eu fui pesquisar sobre ele no YouTube para ver se tinha alguém falando sobre, eu não achei nenhum vídeo ou nenhum vídeo que trouxesse algo que eu achava que era importante sobre ele. Então, desculpa se já tem, né? Se alguém ver e disser, eu já fiz esse vídeo, pode me deixar linkado, mandar aqui pra mim. Mas eu senti que eu precisava falar sobre esse livro. Ele é um livro muito bom. E vamos logo, né? Acho que vocês já viram pelo título. É Exílios, do James Joyce, Exílios e Poemas. Eu comprei esse livro super despretensiosamente esse ano, acho que faz 1 ou 2 meses. Tava na promoção, eu já queria ler outras coisas do James Joyce, eu já li Dublinense, né? Então eu acabei comprando e pensei que ia ler só no que vem, né? Que ia ler aos pouquinhos. E eu realmente peguei ele para ler nessa intenção, né? Ele, a metade dele, assim, mais ou menos da página 222 até o final, ele é de... Tô procurando aqui. Aqui, ó. Ele é de poesia, né? Então, ele é poesia. E a primeira metade do livro, um pouquinho mais, né? É uma peça de teatro que o James Joyce escreveu. James Joyce, ele é muito conhecido por Ulisses, O Retrato de um Artista Quando Jovem, Dublinense. Esse livro também é bem conhecido, mas eu acho que de todos esses que eu citei, ele é o menos falado. Existem outros livros também que tenho muito interesse em conhecer. Existe outras peças de teatro que, né, depois eu fui pesquisar, elas têm tradução aqui no Brasil também. Mas o que me surpreendeu tanto nessa história? Porque ele se tornou um favorito da vida, sim. Eu ia sair de Uber e ia demorar um pouco para eu chegar no meu destino. E eu pensei, por que não pegar um livro de poesia para ler, pelo menos a parte, né, das poesias? E eu peguei esse livro, né, que era um dos menores que estava na minha pilha de recém-adquiridos, e comecei a ler. E eu terminei de ler os poemas na ida. Claro que eu pensei assim, nossa, eu preciso reler esses poemas muitas e muitas vezes, porque é incrível, é delicado, é sensível, é um tipo de poema que é de poesia, né, que é difícil de se ver hoje em dia, assim, enfim. E daí eu li, né, e já comecei a ler a peça de teatro logo em seguida, né, voltei pro início do livro e comecei a ler a peça de teatro. E eu tava tão despretensiosa que eu não peguei nenhum post-it, nada. Eu não marquei nada o livro, nada, nada. Ele tá, tipo, parece que tá novo. Então eu fui lendo, né? Fui me aventurando nessa história e ficando impactada e ficando impressionada com a escrita, com a sensibilidade, com as reflexões dos personagens. E eu li esse livro em um dia, 366 páginas em menos de um dia, né? Porque eu comecei de tarde, terminei, era 11 horas da noite. Bom, os poemas são incríveis, são lindos, acho que são super sensíveis e acho que eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse lido depois, né? Acho que por isso que tá nessa configuração. Mas eu li antes e pretendo reler de novo em breve. Porque a gente sai dessa primeira história muito sensibilizado com a história, muito impressionado, reflexivo. Eu acho que os poemas, eles te trazem um abraço final, né? E eu comecei ao contrário, mas enfim, não me arrependo, foi uma experiência incrível. E qual é a história, né, dessa peça de teatro? Eu costumo ler algumas peças, né, geralmente mais antigas, teatros gregos, mas nunca tinha lido um teatro de um autor clássico, mais dessa época, digamos assim. O que eu encontrei nessa narrativa foi uma história de lembranças, de descoberta
muito sobre a vida, né? Sobre escolhas na vida. Então, eu achei isso muito incrível. Essa peça, ela tem poucos personagens, ela tem um casal, tem um primo e uma prima, né? Um casal de primos. Esse primeiro casal tem um filho, que também aparece em alguns momentos na história, e tem um peixeiro que aparece super rápido, assim, e tem uma empregada. Então são o núcleo principal, o núcleo que mais aparece. Mas realmente o que mais aparece é os dois casais, né? O de primos e o casado. Essa história ela começa com o Richard, né? Que é esse homem casado, flertando de certa forma com a Beatrice, né? Que é a prima da história e amiga dele, né? Amiga do Richard. Eles, pelo que parece, eles tiveram um certo tipo de romance ou de flerte na adolescência, mas não foi pra frente e o Richard acabou se apaixonando ou se interessando, se admirando pela Berta, que era uma jovem aqui descrita como uma jovem que era pobre e que tinha passado por outras questões que não fica muito claro na história. Essa é uma história com muitos pontos em abertos, o que não vejo como algo negativo, acho que é do intuito, né? Porque é uma peça de teatro, então ela foca nos diálogos. Então, alguma coisa acontecia na vida da Berta que fez com que o Richard se interessasse por ela e resolvesse fugir com ela contra a vontade, né, da família, e então se afastar da sua família, cortar laços com a mãe, com o pai, com irmãos, com todo mundo da cidade. E ele, né, se criou uma fama em cima dele e dela, né? E depois de anos eles voltam para essa cidade, depois de acho que uns 10, 15 anos, pelo que dá a entender, eles retomam a cidade. A mãe dele já faleceu, tudo. E eles voltam a ter contato com esse casal de primos, que, né, os três eram muito amigos. E é isso, assim, que a história nos traz a premissa básica, né? Então, o Richard, ele tem um interesse pela Beatrice. Às vezes a gente não entende se é um interesse, estou apaixonado por ela, um interesse carnal, ou se é um interesse intelectual, porque ela é muito inteligente, ele é escritor e ela lê as obras dele, ela conversa com ele sobre, então tem essa conexão que ele não tem com a Berta, que é a esposa dele, que às vezes se coloca ou é colocada como uma pessoa inferior, ou ela se sente assim, né, por ter ter sido salva por ele, mas no fundo ela é uma mulher super inteligente, ela é bem inteligente, mas os interesses são diferentes, né? Ela não tem esse interesse por literatura, pelas reflexões, ela não entende bem o que o marido fala, e ele é um homem diferente, né? Ele é um homem muito mais pro lado filosófico, os conversas dele vão para esse lado, né? Então nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende, até mesmo o Robert, que é o melhor amigo dele, deixa claro em alguns momentos que ele é muito, né, tipo, muito diferentão. Mas isso é muito interessante na história, porque o Robert, ele tem uma personalidade, a Beatrice tem outra personalidade, a Berta e o Richard têm outra personalidade. Então, cada um tem o seu... cativa o leitor com a sua maneira, e isso é muito construtivo na história, porque o Richard, ele vai trazer esse lado, né, mais reflexivo da existência, dos deveres, da posse que as pessoas têm entre si. O Robert, ele já é aquele homem que faz o que a sociedade espera, mas ao mesmo tempo ele não se importa se não é como tem que ser, né? E o Richard, ele já leva isso muito como algo que temos que lutar contra, e isso muitas vezes deixa ele preso, amarrado a isso e não se sentindo livre. A Beatrice, eu achei que ela poderia ter sido melhor explorada, talvez, mas eu gostei também da forma com que ela não foi explorada, porque no início eu achei que o foco seria nela, mas acaba não sendo. Ela
se mostrou, né, a construção da personagem se mostrou de uma forma muito interessante, assim, diferente para os romances da época, né? Como sempre aquela mulher super apaixonada, que quer ir atrás, que quer conquistar, que quer ter um, um relacionamento. Então, ela manteve uma postura diferenciada disso, ao mesmo tempo que a personalidade dela era de uma pessoa mais fechada, mais, tipo, é isso que eu tô sentindo e é isso, sabe? Não trouxe grandes reflexões, não conseguia se comunicar direito, assim, no meu ponto de vista, né? Mas pra ela era a forma certa dela se comunicar. Achei interessante. Em certos momentos achei, mas daí é a minha expectativa, né, de achar que poderia ter sido diferente, mas agora eu falei e já pensei que bom, era o papel dela na trama, né, porque já tem aberta que é essa mulher que quer reviver o amor, que quer ter um relacionamento mais intenso, uma paixão, que é aquela relação de amantes, né, com o marido, mas também está sendo flertada, estar flertando também com o Robert, e isso é um plotzinho que tem na história, né? Não o fato deles estarem flertando, porque isso já é logo no início, mas tem uma viradinha aí que é bem interessante e que daí isso vai até o final do livro. E achei super interessante todas as reflexões que vêm a partir desse plot, né? Porque ela é uma mulher que estava numa condição, mudou a condição dela por causa do Richard, né, que salvou, entre aspas, ela, mas nitidamente esse é um papel que nem ele, que nem ela querem mais vivenciar. Ele não quer ser o salvador da vida dela e ela não quer ser a mulher submissa que precisou ser salva por ele. Então, é uma história muito bonita. O filho, ele entra em pontos específicos, muito bem colocado. Não tem excesso de cenas, excesso de diálogos, é muito bem escrito. A linguagem é muito bonita. E uma coisa interessante é que no final eu não li tudo, e eu já vou falar porquê, mas no final tem os escritos do Joyce, né, colocando como que ele queria que fosse a personalidade de cada pessoa, como ele queria que fosse, né, toda essa, deixa eu ver aqui, notas preparatórias, né, para a escrita. Eu li algumas, mas eu quis deixar para ler as últimas páginas, que são notas assim, ó, deixa eu mostrar, são comentários, eu quis deixar para ler depois, porque ele acaba tirando um pouco da nossa interpretação, um pouco da nossa experiência e concretizando exatamente o que o autor quis colocar. Então, como é um livro que eu li recentemente, que mexeu muito comigo, eu pensei assim, não, eu vou esperar assentar as ideias na minha cabeça e ler, então, tudo com muita calma, vendo se eu peguei isso, se eu não peguei, porque eu senti que, tentando ler seguida, estava se misturando muito com os sentimentos que eu tive durante a leitura, né? Então, eu gosto dessa parte de poder interpretar da minha forma, absorver isso, entender o que eu senti, o que eu interpretei do livro, e daí, então, buscar mais informações para acrescentar a minha interpretação e não moldar o meu pensamento. Eu acho que isso é importante também. Não sei se tem em todas as edições ou se foi só nessa edição que quiseram colocar, porque provavelmente são escritos, né, que ou foram achados depois da morte do autor, ou o autor, não sei, geralmente não se coloca isso, né, em peças. Nossa, eu dei um grito. Geralmente não se coloca isso em livros, né? Tipo assim, o que eu pensei para escrever, tal, né? Como foi a construção. E daí aqui tem fragmentos de diálogos que são, acho que pelo que eu entendi, são fragmentos que não entraram, né? Então repete um pouco alguns diálogos, mas com algumas falas acrescentadas. E eu achei muito interessante isso, porque eu terminei de ler e eu queria mais. E daí eu fui ler esses diálogos, que já eram alguns eu já tinha lido, mas tinham algumas coisas acrescentadas. E foi muito gostoso, porque como eu gostei muito, muito dessa história,
eu tive um pouquinho a mais dela, um gostinho a mais, e isso foi sensacional. Então é isso, espero que não tenha ficado muito confusa, não quis dar spoilers, esse livro é incrível, ele traz uma mensagem muito bonita sobre descoberta do seu lugar na vida, do que a gente quer, né, como a gente quer se colocar no mundo e como a gente se vê, como os outros nos veem, e enfim, tem falas incríveis, tem citações incríveis, eu quero muito reler ele por mais rápido possível ano que vem. Quero anotar, quero ler de uma forma mais apegada. E eu vi um vídeo da Mel Ferraz, onde ela já leu Ulisses, que é uma intenção minha ler, e ela fala que, e se eu não me engano ela já leu esse livro também, mas não tem resenha no canal dela. E em algum momento ela fala que o Joyce, ele falou que as obras que ele escreviam eram para serem estudadas e lidas durante uma vida inteira, e não eram um tipo de obra simplesmente para ler uma vez e eras isso. E realmente é isso que eu senti. Eu senti que eu terminei de ler já querendo reler, já querendo voltar e absorver o máximo possível de tudo, porque às vezes quando a gente inicia uma história a gente não tá tão focada, né, e a gente deixa passar algumas coisas, e só quando dá aquele gás que a gente, né, começa a prestar exatamente atenção, tanto que eu nem anotei nada, né, e eu me arrependo, mas não me arrependo, porque eu sinto que quando a gente tá anotando, quando a gente tá grifando, a gente também se cansa um pouco mais, né, tem que prestar uma atenção, assim, de parar e anotar, e às vezes a leitura demora mais, né, pra fluir. Isso, essa questão do livro também fez com que eu olhasse com outros olhos para Dublinense, que eu li recentemente, acho que eu li mês passado, porque eu gostei, mas não tanto. Porém, lendo esse livro, eu comecei a pensar sobre alguns contos daquele outro livro e já senti muita vontade de voltar e reler aqueles contos com um olhar muito mais minucioso. Então, ano que vem eu pretendo reler Dublinense. E a edição que eu tenho não é dessa, da Penguin Companhia. Então eu quero comprar e reler nessa edição, eu amo, acho incrível e confortável. Então é isso, gente. Lendo James Joyce, primeiro vídeo, né, que eu pretendo postar. E quero reler Dublinense. Em janeiro vou começar a ler Ulisses e eu espero que seja uma experiência muito incrível de leitura. E até o próximo!